A paz do Senhor Jesus, sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar convosco para meditarmos na sua santa e gloriosa palavra, na revista da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020, lição número 4, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Aqui nós fazemos, como você sabe, um resumo bem abreviado da palavra, porém, a cada dia eu sou incentivado a preparar um pouco mais esta aula. A cada dia buscando aprimorar os nossos métodos para que você seja alcançado de forma mais efetiva. Eu louvo a Deus por sua vida, porque é a sua presença que nos incentiva a prosseguir a cada dia mais se dedicando em trazer o melhor da parte. Assim, agradecido a Deus por tudo, eu quero convidar você para a gente orar junto, louvando ao Senhor. Pai de amor, eu te agradeço, Jesus, por este canal aberto. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Jesus. E Jesus, abençoa, Senhor, cada uma destas pessoas que estão, Senhor, nos ouvindo neste momento e que oram conosco. Pai querido, abençoa eles e as suas famílias. Pai, salva, perdoa, dê vitória, Senhor. Dê as tuas bênçãos continuadas, assim sobre eles e suas famílias, Pai, para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição de número 4, 26 de abril de 2020, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, verso 17, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, verso 17. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos nos deliciar com esta palavra. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 23. O objetivo geral da nossa lição, ele está dividido em 3 partes: esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder. O apóstolo Paulo fala aos Efésios sobre a fé deles. Pela fé e o amor demonstrado, ele dá graças a Deus e diz: eu lembro de vocês nas minhas orações agradecendo. Paulo está dizendo pela fé e pelo amor, ele está dizendo que eu estou lembrando de vocês nas minhas orações porque eu lembro que vocês eram. Vocês estavam perdidos, mas hoje vocês têm fé e vocês têm o amor de Deus. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por vocês. Eu adoro a Deus pela vida de vocês, pela conversão que vocês tiveram. E assim, ele agradece, e esse agradecimento parte para uma oração. E aí, a partir daí do verso 17, ele faz uma oração. Paulo está pedindo a Deus que seja revelado aos crentes. Ele glorificou a Deus pela fé e o amor deles, são crentes. Ele diz assim: que vocês sejam iluminados a ponto de compreender a esperança da vossa vocação. Você compreender o que vem à frente. Ele está louvando a Deus pela vitória alcançada no passado. Olha, quando eu ouço acerca da fé de vocês e do amor, eu fico agradecido a Deus. Ele está dizendo: eu vejo que o passado de vocês estavam perdidos, mas vocês foram eleitos em Deus. Alcançaram a salvação. Ouviram o evangelho da vossa salvação, creram, estão selados com o Espírito Santo. E agora, eu estou pedindo a Deus que Deus ilumine vocês, para que vocês consigam enxergar o futuro. Para que vocês consigam enxergar a glória de Deus nesta vida presente e muito mais na revelação eterna de Deus, na glorificação. Ele fala: porque você compreendendo isso pelo Espírito de Deus, a sua jornada aqui vai ser uma jornada de esperança. É isso que ele está falando, a esperança da vocação e as riquezas da glória. É isso que nós estamos trabalhando. Então ele agradece a Deus no item 1, número 1, ele agradece a Deus pela eleição, pela predestinação, pela filiação e pelo dom do Espírito Santo, que nós trabalhamos nas 2 últimas aulas, as aulas anteriores dos 2 últimos domingos. Nós trabalhamos sobre esta chamada de Deus. A igreja é chamada, o homem chamado por Deus, eleito e predestinado, selado com o Espírito Santo, recebeu o dom de Deus para esta jornada.
Ele disse: eu agradeço a Deus pelo que Deus fez na sua vida. E agora eu estou pedindo ao Senhor que revele pelo seu Espírito o conhecimento e a sabedoria, para que vocês possam enxergar a esperança da vossa vocação, para que você possa ver lá na frente qual é o real significado desta sua mudança de vida e o que espera-se de você nessa jornada e até aquele dia quando Jesus voltar. Ele está agradecido a Deus. E aqui ele diz assim: por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada. Está aí em Efésios, capítulo 1, verso 18 e 19. Mas nós temos alguns versículos que eu quero que você estude em casa. Não dá para a gente meditar em todos eles, mas lembre da sua chamada. Nós estávamos em trevas. Isaías, capítulo 9, verso 2, fala que o mundo estava em treva, mas manifestou uma luz. Esta luz é Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, do verso 4 ao 9, ele vai citar que esta luz veio ao mundo. Essa luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. O mundo não compreendeu, mas aquele que compreendeu, como eu, como você, recebemos esta luz, tivemos e fomos iluminados. Somos agora a imagem do Senhor, refletimos a imagem do Senhor em nós. Aleluia, por essa luz que se manifestou em Jesus Cristo e nós recebemos, né? 1 Pedro 2 e 9 vai dizer: vós sois a geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Veja, então, nós somos chamados, nós somos iluminados. Em João 14, verso 25 e 26, ele vai falar que nós somos guiados agora pelo Espírito. O Espírito nos guia a toda a verdade. 16, capítulo 16 de João também, verso 12 ao 16, ele vai falar sobre esta direção dada pelo Espírito Santo a nós, além de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao 16, que ele fala: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas Deus revelou para nós pelo seu Espírito Santo. A luz brilhou e agora nós estamos na luz, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. E aí ele fala, então agora nós temos que olhar a esperança da nossa vocação. 3 aspectos nós precisamos citar na esperança da nossa vocação, que é o número 2 aqui do item 1. O primeiro deles é que ele nos chamou. Isso foi passado, nós já acabamos de mencionar. Nos chamou, nos predestinou, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nós fazemos parte dos eleitos de Deus. O segundo é a chamada abrange serviço de santificação. Fomos eleitos para a santificação. E aqui em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14 até o 21, ele vai falar sobre isso. Esta caminhada nossa, ele fala que, segundo as riquezas da sua glória, que ele possa trabalhar no nosso homem interior, mudando a nossa caminhada, e possa nos fazer cheio da plenitude de Deus, fazermos santo, né? Um homem, aí entra no capítulo 4 de Efésios para falar sobre essa conduta. Então agora seja caminho como é digno da vocação com que foste chamado. Ele vai falar então desta vida de santificação. E a terceira parte ele fala sobre a nossa participação gloriosa no futuro, ou seja, Efésios capítulo 5, versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele cuidando da igreja, porque ele quer receber esta igreja santa. Isso aqui tudo, esta primeira parte, a esperança da nossa vocação que estamos falando, é apenas visto como, hoje nós vemos como um espelho. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, fala que hoje nós vemos como um espelho embaçado, né? Como um enigma. Não vemos claramente, mas há de ser revelado perfeitamente. Você pode ler depois Apocalipse 22, verso 3 e 4, veremos realmente como ele é. 1 João, capítulo 3, de 1 a 3, seremos semelhantes a ele e também o veremos. Então vai falar desta presença gloriosa que vai ser a comunhão eterna com o Deus Pai através de Jesus Cristo, que nos levará
ao seio do Pai. Aleluia. E o número 3 do item 1 vai falar então das riquezas da glória da sua herança. Que riqueza ele está falando aqui? Está falando de uma esperança eterna, de nós habitarmos para sempre. Ou seja, ele fala aqui do termo riqueza como referindo-se a maravilhosas bênçãos que acompanharam o plano da salvação. Olha, ser perdoado não tem explicação. Você ter uma dívida de condenação à morte, você ser perdoado, isso não tem preço. É preço de sangue. É um valor incalculável. Não tem preço humano que pague. Mas Jesus Cristo ofereceu por nós. Veja, perdão, adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Aí, Colossenses 1, verso 27, 1 Pedro 1, verso 3 a 5, vai falar sobre esta viva esperança para a qual agora nós fomos gerados. Uma viva esperança. Agora nós estamos pensando lá. Nós vamos morar com Ele eternamente. Nós estamos aqui, mas aqui somos peregrinos e forasteiros. Nós aguardamos a pátria celestial. Nós estamos esperando a gloriosa esperança que é a manifestação do Filho de Deus. Em Efésios 2,12 diz que antes nós não tínhamos esperança. Nós éramos como qualquer um no mundo. Vivíamos, nós não tínhamos esperança. Mas agora temos esperança. Em 1 Tessalonicenses também, nós lemos o apóstolo Paulo falando, olha, não fique preocupado acerca dos que já dormem, porque você tem uma esperança. Qual a esperança? Esses que morreram em Cristo vão ressuscitar e eles vão juntamente conosco habitar para sempre no céu. Então não podemos ser ignorantes acerca dos que já dormem, mas vamos estar alegres. Eles ressuscitarão, nós os que estamos vivos seremos transformados e juntos seremos arrebatados a estar para sempre com o Senhor. Olha que gloriosa esperança, nós vamos habitar no céu. Nós vamos morar para sempre com o Senhor. Aleluia. No item 2, ele vai falar sobre excelente grandeza e a força do poder divino. Para expressar esse poder extraordinário da excelente glória de Deus e que habita em nós. Paulo cita lá aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7, ele diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, nesse vaso aqui de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele vai citar que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Essa sobreexcelente glória de Deus, esse poder de Deus, está nesse corpo aqui, e nos garantindo vida eterna. Nós vamos ressuscitar, nós vamos morar com Ele. Nesta hora eu começo a recordar o encontro da samaritana com Jesus, no capítulo 4 de João, o verso 10 ao 14, quando ela questiona a Deus, ao Senhor Jesus, onde que ele tinha água viva e o poço era fundo, como ele poderia tirar água? E ela inclusive questiona se ele é maior do que o seu pai Jacó. Se ele é maior do que o nosso pai Jacó. Aí você vê realmente uma pessoa não compreendia a grandeza de Deus, não conhecia realmente Jesus, não sabia quem ele era. Depois ela começa a se maravilhar com o que ele começa a falar com ela e diz, você realmente é um profeta de Deus. E ele tem para ela não só a palavra que transforma a sua vida, ele tem perdão e tem promessa de vida eterna. Ele mudou a história daquela mulher, ele muda a minha e a sua história e nos mantém com essa esperança viva, porque ele é poderoso. Aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1, você leia, olha, ele vai falar aqui para nós que esse poder é tão grande. Mas a partir do verso 5 ele fala, acrescente mais, acrescente a fé, a virtude, acrescente mais, coloque mais em você, use, aproveite mais deste grande poder de Deus. É muita bênção que você já pode aproveitar delas aqui. E por fim, vida eterna. Deus nos promete muito aqui. E ainda, aleluia, vida eterna, garantia
Ele tem poder para isso, aleluia. Número 2, do item 2. A força do poder divino. Ele fala aqui, Efésios 1:19, na força do seu poder. Na força do seu poder, leitura em classe, diz assim, a qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aqui mesmo em Efésios capítulo 6, verso 10, ele fala, no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revista da armadura de Deus, vamos caminhar. Nós temos muito a fazer nessa vida e Ele nos garante vitória. Se revista dele na força do seu poder. 3 vocábulos gregos que concordam em si trazem uma definição mais perfeita deste poder de Deus. Significa eficácia. É um poder em atividade e traz a ideia de intensidade. Eficaz, ativo e intenso. Você pode conviver e sentir esse poder de Deus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eficaz, ativo, intenso. Você vive o poder de Deus continuamente. Você ultrapassa as barreiras, vence as batalhas, não se acanha diante das atrocidades e inimizades que surgem, a atuação maligna, enfrentamento deste mundo mau e pecaminoso, das astutas ciladas do diabo. Você ultrapassa porque você está envolvido com o poder de Deus. Aleluia. Veja, 3 exemplos Paulo nos dá deste grande poder. E aí se torna irrefutável a explicação de Paulo. Esses 3 exemplos estão na própria pessoa de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, Efésios 1, verso 20. Que manifestou a Cristo ressuscitando dos mortos. Ressuscitou Jesus. Essa é a força do poder de Deus, ressuscitou Jesus. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita de Deus nos céus. Efésios capítulo 1, verso 20. E 3, sua elevação acima de todo domínio, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Este poder de Deus que nós estamos falando é o poder que ressuscitou a Jesus, que o colocou assentado à direita de Deus, e que o deu todo o poder e autoridade sobre todos os domínios, sobre todo o poder, sobre toda a potestade. É com Ele, é Ele que está em nós, é esse poder que está em nós, que habita em nós através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo, é por isso que nós vamos compreender a outra parte, porque esse poder habita em nós. É aí que nós vamos compreender o item 3 da nossa lição, que diz, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Veja, Cristo é a primícia dos que dormem. Aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, do verso 4 ao 6, assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantado juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E aqui também em Romanos capítulo 8, a partir do verso 8, diz assim, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, nós não morremos para o pecado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Compreender isso é maravilhoso, porque olha, Jesus é o nosso exemplo, ele foi a primícia dos que dormem, nós também vamos ressuscitar. Ele está para sempre com o Pai, nós também. Ele tem vida eterna em si mesmo, nós teremos vida eterna. Já colocou em nós, por fim, vida eterna. Nós teremos vida eterna, vamos viver eternamente com Deus. Avisa aí, não fique preocupado com acerca dos mortos. Não sejam preocupados, não sejam ignorantes quanto aos que já dormem, mas esteja feliz, eles vão ressuscitar e nós que estamos vivos seremos transformados e vamos encontrar o Senhor nos ares, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Isso é reconhecer que há o poder de Deus em nós através do Espírito Santo e nós vamos viver eternamente com o Senhor, porque nós seremos arrebatados. Olha, a morte ainda continua sendo inimiga. Só que ela não causa mais medo, não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, mas nós não temos a morte, a segunda morte não tem domínio sobre nós, não passaremos pela segunda morte, nós vamos viver eternamente com Deus, nós seremos vivos para sempre, aleluia. Isso estamos falando pelo poder de Deus, é a nossa exaltação com Cristo. Aleluia, ele é a primícia dos que já dormem. Esta obra da ressurreição que aconteceu em Cristo vai acontecer em nós. Aleluia, vamos estar para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. É por isso que o nosso texto diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Ele está falando para que você possa compreender o que vem pela frente. É muito glorioso, você não pode desistir na jornada, você não pode parar por causa de um momento de tribulação, por um momento de desemprego, de enfermidade, você não pode desistir, não pode. Ele diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, enxergue, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia! Isso está no verso 18, a seguir do nosso textuário, né? Veja, é muita bênção de Deus para nós que nos aguarda. A herança eterna. E o número 2 do item 3 fala de Cristo elevado à direita de Deus. Ele foi colocado à direita de Deus. O triunfo dele, a vitória dele, ele estar assentado diante de Deus, é a segurança para nós. Veja, Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, nós já estamos participando dessas bênçãos celestiais. Estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Estamos em Cristo em lugares celestiais. Deus o elevou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome. Nós fazemos parte já desta vitória e nós teremos a vitória completa naquele dia, quando o Senhor voltar e nós seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Se você não tem essa esperança, venha para Jesus logo, aceite Ele como seu Salvador. E o número 3 do item 2 diz assim, Cristo exaltado soberanamente, ou Cristo exaltado sobremaneira, acima de todo principado e poder. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Aleluia! É por isso que você vai ler em Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz. A luz que se manifestou, Jesus Cristo em nós. Nós somos a expressão plena de Cristo. Representamos Ele nessa terra. E eles possam olhar em nós e glorificar a Deus, porque vê em nós Jesus Cristo.
Amém? Eu agradeço a todos que permaneceram até o final da lição, sendo juntamente conosco edificado com esta palavra. Se você quiser, você pode se inscrever no canal, acionar o sino para que você receba as próximas atualizações. Pretendo, se Deus assim nos permitir, melhorar a cada dia. Primeiro, orando por você que assiste às minhas aulas. Segundo, estudando mais a palavra e pedindo a Deus misericórdia e graça para que eu possa trazer a palavra revelada de Deus ao teu coração com sinceridade. E terceiro, esta palavra pode ser distribuída a outro e alcançar outras vidas. Você estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Faça assim e Deus te abençoe rica e poderosamente.